assim no teu coração. Jesus disse que se você beber da água que Ele te der, e não importa se você já bebeu muito ou pouco, o que você bebeu se transformará numa fonte dentro de você e vai jorrar para a vida eterna. Existe uma fonte jorrando dentro de cada um que está aqui. Eu sinto o Espírito Santo fluindo para ministrar o coração da igreja nessa noite. E isso é muito precioso para nós. Isso é muito caro para nós. É muito precioso para nós. A presença, ela não pode ser banalizada. A presença, ela não pode ser barateada. A presença, ela não pode ser tida como qualquer coisa. Ele falou que o mundo não pode receber esta presença, mas nós a recebemos, porque o Espírito Santo estará em nós. Você é o único povo, o povo de Deus em Ilhota, que pode dizer que sente a presença de Deus. Você é o único povo que pode falar uma língua que você não conhece, porque o Espírito de Deus habita em você. Você é o único povo em Ilhota que pode dizer que tem uma natureza humana, mas também tem uma natureza espiritual, porque você nasceu do Espírito. Você é o único povo que pode dizer que o Deus que está no céu é o teu Pai sobre a terra, porque através de Cristo Ele te adotou e te chama de filho. E a Bíblia diz: se vós, homens, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito a quem pedir. Ele está agora com os ouvidos atentos. Comece a pedir ao teu Pai aquilo que o teu coração deseja. Comece a pedir ao teu Pai aquilo que o teu coração deseja nessa noite. Eu quero dizer que você não precisa se envergonhar do que você vai pedir. Se o Pai achar que não é importante, Ele não vai te dar. Mas Ele vai te dar outras coisas que, como Pai, Ele sabe que é importante para você. Mas talvez Ele saiba o quanto isto importa para você, e Ele vai estender a mão dEle com favor sobre você nessa noite. Receba um estender de mãos do Senhor com favor sobre você nessa noite, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Eu declaro portas se abrindo, em um nome de Jesus. Deus mudando a história, revelando o propósito, desatando o destino, em o nome de Jesus. Deus está dizendo, Ele vai começar a balançar as estruturas dessa cidade. Ele vai começar a mover coisas nessa cidade. Ele vai começar a operar algo novo através da igreja de Cristo nessa cidade. Há uma unção de rompimento. Ele está rompendo cadeias do pecado aqui nessa noite. Ele está rompendo cadeias da religiosidade aqui nessa noite. Ele está rompendo cadeias do marasmo aqui nessa noite. Há um rio que você ainda não provou dessas águas. Há uma torrente forte do Espírito Santo que ainda você não teve uma experiência com Ele, mas Ele está destinado, determinado a te levar a um lugar que você não conhece, a um lugar que você não conhece, para fazer você viver o que ainda não viveu.
experimentar o que ainda não experimentou, tocar em algo que ainda você não tocou. Espírito Santo, toca em nome de Jesus. Toca em nome de Jesus. Uau! Deus está rompendo. Ele me fala de alguém que não poderia engravidar, mas Ele está rompendo nessa noite. Ele está rompendo nessa noite. Algum problema no útero, no ovário, em algum lugar, que impedia uma gestação, mas Ele está rompendo nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Agarre a mão da pessoa que está ao seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, procure alguém para agarrar a mão. Agarre a mão de alguém. A unção é derramada na unidade. O Salmo diz: quão precioso é que os irmãos vivam em união. Quando os irmãos estão unidos, a unção vem sobre a cabeça, começa a escorrer pela barba, pela gola e pelas vestes de Arão. Está falando que quando o povo está unido, o sacerdote que ministra naquela igreja, começa a se derramar uma unção sobre ele. E um sacerdote ungido é uma igreja ungida. Um sacerdote ungido é uma igreja que rompe. Um sacerdote ungido é uma igreja que avança. Todo espírito de divisão, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos um tempo de unidade e um tempo do fluir do óleo, da unção, para a glória do Teu nome. Rompe cadeia, Senhor, rompe nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Antes que você sente, eu quero ler 2 trechos bíblicos. Eu quero ler o primeiro antes de você sentar. Eu quero te fazer uma pergunta. Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Primeira coisa, quando Deus fala com os servos se transformam em profetas. Uau! Para ser profeta, primeiro você tem que ser servo. E eu quero dizer que Deus está falando com os seus servos. Com quem Deus está falando aqui nessa noite? Falou nessa semana, falou nesse mês, levante sua mão. E o que Deus está falando com você? São coisas grandes, são coisas tremendas, são coisas extraordinárias, são coisas maiores do que você. E por que Ele está falando com você? Porque Ele somente quer te manter informado? Não! Aquilo que Ele está falando para você é porque Ele quer que você participe dessas coisas. Então eu digo para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, diga: meu irmão, Deus está falando coisas grandes comigo. Ele está falando coisas grandes com você? Diga: sim, Ele está falando. Então isso que Ele está falando com você, você faz parte desse plano maravilhoso de Deus. Você faz parte desse plano maravilhoso de Deus. Aleluia!
Agora dá o glória a Deus mais alto que você puder. E pode tomar o seu lugar aplaudindo ao Cordeiro, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus tem um plano. Diga, Deus tem um plano. E o plano do Senhor não pode ser frustrado. Deus tem um plano. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. É impossível que sejam frustrados. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua sentado num alto e sublime trono. Ele continua com a sua orla abalando o templo. Ele continua se inclinando para ver o que acontece sobre a terra. Ele continua intocável, inabalável. E ele não perdeu o controle da história. Nós vivemos um tempo que parece que as coisas estão ficando mais escuras e mais difíceis. Mas não é assim que termina a história. Nós vivemos um tempo onde a ideologia de gênero tem tomado conta das mentes que ainda estão cativas por Satanás. Mas não é assim que termina a história. Satanás, ele sabe que para efetivar o plano, ele precisa trabalhar em 3 gerações. Ele trabalhou na geração dos nossos pais, fazendo com que os nossos pais trabalhassem e trabalhassem e trabalhassem. Se tornaram pais ausentes. Não havia qualidade de tempo para se dedicar aos filhos. E não há nenhum problema em você ser um homem ou uma mulher que trabalham para trazer melhor o melhor para os filhos e para a sua casa. O problema é que às vezes quando nós voltamos do trabalho, o nosso coração não volta a ser um coração de pai e nem um coração de mãe. Continua sendo um coração de um funcionário de uma empresa, porque voltamos para casa pensando em voltar a trabalhar. Uma geração ausente gerou filhos órfãos, que não sabe o que é paternidade, e na sua formação, na pré-infância, na infância e na adolescência, perdeu a referência materna. E uma geração órfã, uma geração ausente só sabe gerar uma geração órfã, e uma geração órfã só soube gerar uma geração sem identidade. É por isso que hoje, os meninos e as meninas, eles não sabem o que eles são. Satanás trabalhou em 3 gerações. Mas esse não é a última história. Não é assim que acaba. Porque Deus tem um plano. Em Joel capítulo 2, versículo 28, fala do extraordinário plano de Deus para derrotar os planos do diabo. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, uma geração profética. Seus velhos sonharão e os jovens terão visões. 3 gerações sendo visitadas pelo derramar do Espírito Santo.
E se o inimigo destruiu 3 gerações, o Espírito vai trazer cura sobre as 3 gerações. Eu li em Amós 3:7, que ele não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E os profetas que são servos estão ouvindo o final da história. O final da história vai ser o maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Satanás, ele quer que a gente ouça outra história e se atemorize com outra história. Há uma história que o nosso Pai está nos contando. E há uma história que o Pai está contando para o mundo, para abalar os corações. Filhos não ficam abalados, porque o que está acontecendo hoje já estava escrito. O Irã acaba de bombardear Israel ontem. Agora é nação contra nação. Estados Unidos já tomou partido para Israel. Se Rússia entrar na guerra e China, pode ser que seja o dragão vermelho que vem do norte contra Israel. Querido, estamos indo embora para casa. Mas a nossa história não acaba numa 3ª guerra mundial. A nossa história não acaba com um vírus mundialmente matando pessoas. A nossa história acaba com o levantar da igreja no maior derramar do Espírito Santo, que vai impactar as nações. Que vai impactar as nações como nunca antes impactou. Nós ouvimos histórias do avivamento no passado, e nós ficamos impressionados com o que Deus fez, através de homens simples como nós. Mas eu quero dizer que o que Deus está para fazer, vai ser maior do que tudo que a história já presenciou. Pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito. A glória do Senhor vai se derramar. Jesus vai levantar a igreja com discípulos autênticos de Cristo, cheios do Espírito Santo. Se você está ouvindo, você vai entender o que eu vou falar agora. Vai acontecer, nesse último avivamento, um sinal que não aconteceu muito nos outros avivamentos, porque há um sinal separado para o fim. E eu vou contextualizar isso que eu vou dizer para você, preste bastante atenção. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, e fala que a última geração é a geração de João Batista, a geração de Elias, que prepara o caminho, e isso é fato, nós somos essa geração. João Batista entendia que o sinal messiânico era os cegos vêm. João Batista pega os seus discípulos e manda perguntar para Jesus: é tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Aí Jesus responde com a seguinte afirmação: diga para João que os cegos vêm. Se vem, é mais do que cura, é visão. Até muçulmano está vendo Jesus, e a igreja precisa ver também. Será um avivamento marcado por visões poderosas de Cristo, até que a visão
se transforme em vista. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A igreja vai de visão em visão, até que veja Ele vindo como um relâmpago do Oriente até o Ocidente. A tua casa vai ser visitada. Os teus filhos serão visitados. O que a tua família precisa é de um marido cheio do Espírito Santo e de uma esposa cheia do Espírito Santo, porque daí o Espírito Santo faz o resto. Em Joel 2:28 está falando de uma geração que Deus levantou para sonhar. E sonhos são importantes. José, casado de Maria, a qual nasceu Jesus, teve um sonho, que o nome dele ia ser Jesus. E o que em Maria estava gerado era do Espírito Santo. José sonhou. Depois José viu Jesus. Fala de 3 fases: sonho, visão e profecia. E depois José teve que ir embora para dar lugar ao maior profeta que essa terra já teve. Deus continua trabalhando da mesma forma. Deus levantou uma geração como a desse senhor que está sentado aqui, para sonhar com a obra de Deus nessa cidade. Levantou discípulos como filhos e pastores para ter visão do que se deveria ter feito. Agora está na hora de liberar a próxima geração para profetizar a vinda do Messias. Ei, não, você não entendeu. Se uma geração sem identidade é fruto de uma geração órfã, que é fruto de uma geração ausente, o que Deus vai levantar é uma geração de profetas, filhos de homens com visão, filhos de homens que sonharam com Deus e com as coisas do céu. Ele está falando de mim e de você. Está na hora de nós não temermos, porque nós não estamos liberando uma geração de meninos, podem até ser meninos, nós estamos liberando um derramar do Espírito sobre meninos, e o Espírito vai transformar meninos em profetas. Moody dizia: entregue o Evangelho na mão dos leigos, então terás um avivamento. Existem rumores, e esses rumores são bíblicos e é tudo verdade. Mas existe um Deus falando com os seus servos. E servo que ouve é servo que tem autorização para profetizar aquilo que está ouvindo. Você tem que começar a profetizar aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Por quê? Por que que termina com a profecia? Porque a profecia, ela cria o cenário que Deus precisa para operar. Se eu começar a profetizar um avivamento nesse lugar, dia após dia, sabe o que vai acontecer? Ele vai romper. Ele vai romper. Se eu profetizar um tempo de visitação para essa cidade, ele vai romper um tempo de visitação para essa cidade. Porque a palavra é profética, ela cria. Não é que Deus precise, mas Deus criou esse mecanismo espiritual. Ele disse: eu não vou fazer nada sem antes revelar aos meus servos, os profetas. Quando os profetas começarem a falar, é porque eu já decidi fazer.
é porque eu já decidi fazer. E ninguém pode impedir Deus de trabalhar. Pastor, eu tenho algo dentro de mim, mas eu tenho muito medo de falar. O medo te paralisa. Se você não falar, não te preocupa. Você não para Deus. Deus vai levantar outros para falarem. E você vai dizer assim: ai, mas Deus tinha me falado a mesma coisa. É, querido, agora já perdeu o valor. Ah, mas é um absurdo. Então é de Deus. Então é de Deus. Porque Deus, Ele até pode começar pequeno, mas Ele só sabe pegar coisas pequenas e transformar em coisas grandes. Ele pega pastorzinho de ovelha e transforma no maior rei de Israel. Ele pega Jeremias, um menino que não sabia falar, e transforma num profeta para as nações. Ele pegou pessoas simples como eu e você, trouxe aqui nessa noite para dizer para vocês: vocês estão liberados, ó última geração, para profetizar que Jesus Cristo está voltando, e é o tempo do último avivamento, é o tempo do último derramar do Espírito Santo. Este é o tempo do último derramar do Espírito Santo. Mas pastor, ele já se derramou, Jesus prometeu, ele já veio, sim, eu sei, ele já veio, e ele está habitando dentro de nós, mas eu estou falando de algo, de uma plenitude que ainda não chegou, que quando um crente passar pela frente de um hospital, como disse Kathryn Kuhlman, todos os enfermos serão curados. Moody passava de trem pelas cidades, e quando o trem passava pela cidade, a cidade caía arrependida dos seus pecados, por causa da presença do Espírito Santo. Conta que quando ele saía do quarto, que ele começava a caminhar pelo corredor e encontrava as camareiras caíam como mortas no chão, pela presença do Espírito Santo. Mas Ele está prometendo um maior avivamento do que esse. Um avivamento que vai transformar homens e mulheres mais parecidas com Jesus. Porque o Senhor Jesus não vai te transformar no Finney, no Moody, no Wesley. Ele vai te transformar na imagem do Filho perfeito, o avivalista dos avivalistas, porque quando Ele morreu na cruz, foi para te dar vida. A igreja tem um avivalista, o nome dele é Jesus. A igreja tem um avivamento, e o avivamento não é um poder, é uma pessoa chamada Espírito Santo. Essa é a chave que muda tudo. O avivalista é Jesus da igreja, porque Jesus deu a vida para a igreja. E o avivamento não é um poder, é uma pessoa chamada Espírito Santo. Quando você se relaciona e crê em Jesus, e tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo, então te prepara, porque o fogo virá e vai te pegar, e vai te pegar, e vai pegar quem está ao teu redor. Milagres extraordinários vão acontecer. Milagres instantâneos. Milagres criativos da parte de Deus. Em 1976, um avivamento na Argentina. Pessoas que não tinham mão, não tinham pé. Crescia mão, crescia pé. Dente de ouro para tudo que era lugar. Cego enxergando. Os milagres vão voltar para casa. Porque aonde tiver um cristão cheio do Espírito Santo, Cristo estará ali operando, como Ele prometeu, e eu estarei com você todos os dias até o final. E nós estamos no final, e Cristo está conosco como Ele prometeu. Aleluia, aleluia. Eu não sei
em qual das tuas gerações ainda há um problema. Se os que deveriam sonhar já não estão mais sonhando, os que deveriam ter visão não estão mais vendo, os que deveriam profetizar não sabem nem como ativar isso na sua vida. Mas eu quero dizer que a igreja tem um ensinador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês a toda a verdade. Eu quero saber se o Espírito Santo pode contar com vocês para o que Ele está para fazer nessa cidade. Eu quero saber se Ele pode se derramar sobre você e te usar de uma maneira como você nunca imaginou ser usado por Ele. Pastor, eu não tenho estudo. A Bíblia fala que Pedro era um homem iletrado, mas um dia ele se encontrou com o Verbo da vida. E de um pescador se transformou em um apóstolo do Cordeiro. Existia um homem chamado William Branham. William Branham é o pai de todos os avivalistas. Não sabia ler. O que sabia da Bíblia decorou ouvindo outros pregarem. E foi o primeiro evangelista a viajar o mundo para levar a mensagem. William Branham ressuscitou dezenas de mortos. William Branham foi multado na Inglaterra pelo número de cadeiras de rodas que ficou no meio da rua, interrompendo o trânsito. Mas um homem que um dia entrou para dentro de uma caverna e só saiu de lá quando Deus falou com ele. Quero saber se essa igreja é de servos. Que os servos fiquem em pé em nome de Jesus. Que os servos fiquem em pé em nome de Jesus. Por que os servos precisam ficar em pé? Porque Deus quer falar com os servos e fazer deles profetas. Deus quer falar com os servos e fazer deles profetas. Tem gente profetizando o que Deus não falou. Mas Deus está falando com servos que não conseguirão se calar, porque as palavras queimarão como fogo e sairão pela sua boca. Existem homens tomados por vaidade, que querem reconhecimento profético. Mas existem homens que não querem ser vistos e que Deus está levantando como profetas. Profetas não é aquele que diz que é profeta. Profeta é aquele que Deus fala com ele quando ele é servo. O coração dele nunca muda de um coração de servo, mas a boca muda para a boca de um profeta. Boca de profeta e coração de servo. É com esses que Deus está falando nessa noite. E se você sente que esta palavra pode transformar a sua vida, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: essa palavra pode transformar a minha vida e a tua. E se pode nos transformar, eu quero agora pegar a tua mão. Pegue a mão da pessoa que está ao seu lado. Você não está ouvindo? Você não é servo? Servo obedece. E com essa mão que está ao seu lado, diga para essa pessoa: eu sei que teu coração é de servo, mas eu declaro sobre a tua vida agora, que a tua boca será de profeta. Pegue esse homem e essa mulher que se transformarão em boca de Deus e traz ela aqui na frente, que eu quero orar por ela. Traz ela aqui na frente, que eu quero orar por ela.
a tua história vai mudar. Até agora, todas as palavras foram: não vai dar certo, não vai voltar, acabou, rompeu, quebrou, não tem jeito. A última palavra não é do médico, a última palavra não é de homem, não é de mulher, a última palavra está vindo agora ao coração de servos, para que você profetize para quem precisa ouvir. Para que você profetize a quem precisa ouvir. E eu vou dizer que a primeira circunstância que precisa ouvir a palavra profética que Deus está colocando no teu coração é a própria circunstância que você precisa que mude. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. E Deus disse para Ezequiel: tu crê que esses ossos podem voltar à vida? Deus estava dizendo para Ezequiel: eu estou te mostrando aonde há uma necessidade para uma palavra profética. E Ezequiel disse: tu sabes. Aí o que Deus disse para ele? Ezequiel, sai da frente, porque agora eu vou profetizar. Não, Deus disse: Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos e diga: ossos secos, assim diz o Senhor. E sabe o que começou a acontecer? Barulho de osso batendo em osso. Quando você profetizar, talvez o som não seja tão interessante que você comece a ouvir. Talvez seja apenas um som sem sentido, como osso batendo em osso. Mas quando você ouvir barulho daquilo que estava morto na tua vida, osso batendo com osso, celebre, porque Deus vai trazer vida. Há um vento do Espírito soprando sobre o teu vale nessa noite. Há um vento do Espírito fazendo os ossos trepidarem. Há um vento do Espírito. E esse vento do Espírito, ele não precisa se sujeitar a ti, mas esse vento do Espírito está esperando que tu abra a boca, porque ele quer trabalhar em cooperação contigo, profeta. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Se você não fala em línguas, comece a adorar a Deus. Algo está acontecendo, algo está se rompendo sobre ti. Ele está mexendo na estrutura, ele está mexendo na tua biologia, ele está mexendo no teu físico, ele está mexendo no teu corpo, ele está mexendo na tua alma, no teu espírito. Ele está indo no lugar que você não pode ir, ele está abrindo porta que você não pode abrir, ele está movendo pessoas para abençoar a tua vida. Herabiando corromalabasuriande corromalakai. Turiando corromalabasuriande corromalai. Glória a ti, Jesus. 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 Amém. Canto corromalabasuriande. Nossa fé está no nosso Deus.
se abra os céus, o teu reino Há algo se vem. rompendo sobre a tua vida nessa noite. Recebe da parte do Espírito um milagre extraordinário. Restauração. Agora pensa naquilo que precisa mudar. Traga para diante de você. E fale com essa circunstância agora. Fale com essa dor agora. Fale com essa doença agora. Fale com essa porta fechada agora. E diga assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Circunstância estão mudando agora. Morte está se transformando em vida. Dor está se transformando em alegria. O impossível está se transformando em possível. Fale agora. Fale agora. Profetize a palavra que o Senhor tem colocado no teu coração de servo. Alguém que bateu a porta de casa e disse: eu não volto mais pela mesma porta que ele saiu. Ele vai voltar. Vai haver restauração. Vai haver restauração. Eu gostaria que quem está no corredor venha aqui para frente, tem espaço aqui. Por favor, fiquem bem perto do altar. Você que está no corredor, venha para bem perto do altar. Eu tenho mais alguns minutos apenas e eu quero ministrar o teu coração. Venha, ainda mais espaço, aqui tem bastante espaço. Aqui na frente, venha. Você que está aqui na frente, venha, encoste o pé no altar aqui, para dar lugar para quem está chegando. Venha, não tenha timidez. Não tenha timidez. Porque quando Deus fizer um milagre na tua vida, Ele vai querer que você testemunhe esse milagre, para que o nome dEle seja glorificado. Põe a mão no coração. Pai, aí está homens e mulheres com coração de servo. E se ainda não tem um coração de servo, Senhor, Tu disse que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne e colocaria nesse coração a Tua palavra. Pai, se há corações aqui que precisam ser mudados para um coração que saiba servir, muda o coração nessa noite, Senhor. Pai, com o coração mudado, eles estão prontos para ser um celeiro da Tua palavra. Eles estão prontos para ser um lugar onde a Tua palavra encontra lugar para repousar. Mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra diz que quando Tu lançares a Tua palavra, ela não voltará vazia, mas Te fará o que apraz. Senhor, essa palavra que repousa sobre corações de servos, vai pegar fogo e vai sair pela boca de profetas, que mudarão a história através da palavra que Deus tem falado. Eu declaro agora um tempo de transformação, um tempo de transformação, um tempo de transformação pessoal, familiar e ministerial. Há um tempo de transformação sobre essa igreja, há um tempo de transformação sobre este ministério, há um tempo de transformação
sobre esta cidade. Há um tempo de transformação sobre cada discípulo que congrega neste lugar. Eu te agradeço por isso, Senhor. Agora, Espírito Santo, toca, 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 fire, fogo, palavra no coração dos seus filhos, palavra profética agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Toca, Espírito, toca, Espírito, toca, Espírito, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, agora, 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 recebe, 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 aí está, aí está, aí está, o derramar de Joel 2:28, aí está, o Espírito Santo, que veio curar as gerações, aí está, toca, 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 fogo, 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 fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Ei, deixa ela aí, o Espírito Santo está tocando, aparadores agora aqui, alguém atrás dela aqui, por favor. Fire! Fogo do Espírito. Aí está o Espírito que veio curar as gerações. Aí está. Fogo do Espírito. Paternidade.